Durante muito tempo, tive que carregar esse fardo comigo em extremo silêncio, mas agora preciso compartilhar com alguém, porque sinto que irei explodir a qualquer momento. Sendo assim, sinta-se privilegiado por eu ter te escolhido e vamos ao ponto. Estou apaixonado por ela, totalmente apaixonado, e esse sentimento ultrapassa o nível natural e saudável das coisas. Na verdade, passa bem longe disso. Eu pensava nela a cada momento em que estava ausente. Às vezes, sentava no sofá da minha sala e ficava olhando para o celular, esperando que ela mandasse uma mensagem carinhosa ou mesmo um meme aleatório nas redes sociais. Cheguei ao ponto de dizer a mim mesmo para não entrar em contato e parecer um maníaco grudento e sufocante, como alguns caras são atualmente. Mas mesmo assim, eu ainda me pegava clicando no nome dela na lista de contatos antes que minha voz interior continuasse dizendo: "Você não quer que ela saiba o quão desesperadamente está apaixonado. Não é atraente, isso vai assustá-la a qualquer instante. Espere no seu canto até que ela dê os primeiros passos dessa vez." Mas era doloroso e exaustivo, quase insuportável. Num dia desses, li um artigo onde, segundo pesquisadores, os antigos gregos acreditavam que se apaixonar louca e irracionalmente por alguém era um tipo de maldição indesejável até aos seus piores inimigos. Particularmente, eu nunca conseguia entender o que eles queriam dizer com isso. Afinal, se apaixonar perdidamente não é o objetivo final de qualquer solteiro hoje em dia? Bem, talvez eu estivesse enganado, e só pude descobrir isso tarde demais, quando aconteceu comigo. E agora devo dizer, os antigos gregos estavam certos. Isso é uma maldição. Eu mal estava no controle de mim mesmo e sentia quase como se minha paixão por ela tivesse me possuído. Nós dois vivíamos juntos, mas ainda estávamos na fase de nos conhecermos. Mais especificamente, naquela época decisiva de um relacionamento florescendo aos poucos, onde ou teríamos a conversa e estaríamos formalmente em um relacionamento, ou começaríamos a nos separar lentamente, como qualquer ficada aleatória que todos temos na vida. E essa última opção, eu não acho que seria capaz de lidar. Sinceramente, eu não conseguiria. Quase tudo nela me encantou logo à primeira vista. A maneira como ela colocava a mão sobre a boca quando ria, como acariciava o pingente do colar quando estava assustada, o cheiro dela, o sorriso, os olhos, tudo isso me hipnotizava cada vez mais. Sim, eu sei, provavelmente você ficou com nojo escutando tudo isso. Eu me sinto da mesma forma agora. Nunca fui o tipo de cara romântico desesperado, mas agora não consigo parar de fantasiar supostas conquistas e cenários diferentes onde ela esteja presente. Com frequência, penso em fazermos a longa caminhada de 3 horas até a vista magnífica de um de nossos primeiros encontros no parque, só para ter ela ao meu lado, para relembrar aquele primeiro beijo enquanto observávamos as luzes distantes da cidade. Mas dessa vez, eu me ajoelharia, pegaria o anel e, bem, você sabe o que aconteceria a seguir. Tudo bem, eu sei que isso é uma chatice e juro que irei parar. Mas falar sobre a garota com quem estou namorando casualmente há alguns meses é inevitável. Sei que não deveria estar pensando em propor um casamento ainda, mas não sei se consigo me controlar por mais tempo. Sinto como se estivesse perdendo o poder sobre as decisões que tomo conforme vou me apaixonando. E isso me leva ao motivo pelo qual estou te contando tudo isso nesse momento. Tudo começou com a primeira coisa que me incomodou nela. Na verdade, apesar de ter me apaixonado pela mulher da minha vida, nunca passamos uma noite juntos. Não importa quão tarde ela estivesse em casa, uma vez que qualquer um de nós demonstrasse sinais de cansaço, ela se levantava educadamente, me dava um beijo de boa noite, com um sorriso no rosto, e se despedia, me dizendo para mandar mensagem antes de pegar no sono. Sei que isso é uma coisa comum de acontecer entre ficantes, por isso acredito que foi algo imperceptível nas primeiras vezes que aconteceu. Mas depois de quase 8 semanas, estava ficando estranho. Então, tive que perguntar a ela sobre isso. Numa noite,
Quando estávamos deitados no sofá de casa, perguntei por que ela não dormia nenhuma vez comigo, e ela pareceu agoniada quando escutou minhas palavras. Baixou os olhos envergonhada e disse: eu sabia que essa conversa acabaria acontecendo. Respirou fundo com um longo suspiro e continuou: recentemente, ela fez uma pausa novamente. Eu comecei a falar enquanto durmo. Ela balançou a cabeça envergonhada. Se chama sonilóquio. Eu pesquisei. Assim que escutei isso, dei de ombros e ri, achando que ela estivesse brincando comigo como sempre fazia. Mas fui interrompido. Não, Kevin. Ouça, ela disse com uma feição desanimada no rosto. É uma situação ruim e está completamente fora do meu controle. Não são apenas palavras aleatórias que falo enquanto durmo. É horrível. Eu digo coisas horríveis e nojentas. Nesse momento, a mulher que eu amo estava começando a levantar a voz, com uma respiração cada vez mais pesada, e começou a chorar. Me aproximei dela e a abracei, tentando mostrar que estava do seu lado, independente de qualquer empecilho. Em seguida, falei que não poderia ser tão ruim e que, com toda certeza, ela seria muito bem-vinda, mesmo que roncasse alto ou falasse coisas absurdas durante o sono. Naquela noite, consegui ser a pessoa mais convincente que poderia imaginar, e ela ficou na minha casa assim como eu desejava, mas me avisou de algumas regras que eu deveria seguir antes que adormecêssemos. Regra número 1. Faça o que fizer, não me acorde. Sempre fico muito assustada e desorientada se isso acontecer. Regra número 2. Em hipótese alguma me responda. Apenas ignore independente de qual assunto eu disser. Regra número 3. Se eu insistir que me responda, saia do quarto e vá dormir no sofá. Eu não vou me importar. Regra número 4. E última. Jamais volte para a cama, uma vez que tiver saído dela. Depois dela me falar essas regras, eu disse para não se preocupar e que não seria necessário eu ir para o sofá. Afinal, ficaria ao seu lado juntinhos na cama como um casal apaixonado. Mas eu estava errado. Nós dois adormecemos em questão de minutos depois de nos deitarmos. Não sei quantas horas se passaram, mas acordei no escuro com a sensação de que alguém estava me observando. E então, me lembrei que ela estava comigo e sorri de satisfação. Segundos depois, notei o contorno sombrio de uma mulher sentada na cama. Ela estava olhando para mim fixamente, e isso me assustou. Sua postura era totalmente diferente, como se não fosse a mulher com que eu era apaixonado. Então ela falou. Não era a voz dela que ouvi. Era um som muito mais baixo e grave, como algo saído de um filme de terror. Vou mastigar a pele dos seus ossos, ela disse. Nesse momento, congelei. No começo apenas fiquei olhando para ela, incrédulo. É claro que isso não era nada do que eu esperava. Achei que seria mais parecido com apenas palavrões e gritos aleatórios, mas não foi isso que presenciei. Pensei o que faria se ela me atacasse, como estava falando, mas então a mulher simplesmente se deitou e voltou a dormir. Assustado, tentei me deitar e ignorar o que tinha escutado, mas não conseguia nem fechar os olhos, sem pensar que talvez ela estivesse sentada de novo e olhando para mim. Então me virei mais uma vez para olhar em sua direção. E lá estava aquilo, com o rosto pressionado contra o meu. Seu hálito fedia a podre. Algo que certamente não era normal para a mulher com que eu estava apaixonado. E sem que estivesse esperando, a coisa falou novamente, na mesma voz de antes. Se você não for para o sofá, estará morto logo pela manhã. Me sentindo sem saída com o que poderia ou não ser uma brincadeira, me levantei e, respirando cada vez mais pausadamente, fui direto para a sala. A mulher na minha cama fez uma espécie de chiado quando saí. Acho que era para ser uma risada,
mas se misturou com um resmungo inaudível. Quando me deitei no sofá, fechei os olhos, mesmo sabendo que não conseguiria voltar a dormir. Estava muito abalado com a sensação desconfortante que tudo aquilo estava me fazendo sentir. Então fiquei olhando para a janela, esperando ver os primeiros sinais do sol nascendo, e jurei ter ouvido alguma coisa vindo do quarto. Então, ouvi de novo. Kevin. Era a mesma voz baixa e rouca. Tentei simplesmente ignorar, mas ela continuou me chamando repetidamente. Eu sei que você pode me ouvir, Kevin. Você está acordado agora. Por que não volta para o quarto? A voz mal soava humana, completamente distorcida. Ou talvez você prefira que eu vá até você. Sem saber o que dizer, continuei imóvel. Afinal, ela tinha me dito para não fazer nada quando ainda estava consciente e acordada. Então fiquei atento para o caso de ouvir aquela coisa caminhando em minha direção. A ouvi falar mais uma vez com aquele tom estranho e pavoroso, dizendo baixinho: Desculpe se isso estraga seus planos. Vocês dois deveriam visitar aquele parque novamente. Ela começou a rir, porém, como se não fosse suficiente, continuou. Vocês dois estariam tão cansados quando chegassem ao topo, então seria a hora exata para você se ajoelhar e tirar o anel. Nesse momento, percebi que isso não era apenas um simples problema de falar durante o sono. Era algo muito mais sério, algo sobrenatural e repugnante. Eu não podia voltar para o quarto e tentar salvá-la. Não tinha ideia do que aconteceria se fizesse isso. Então, em vez disso, decidi esperar até o sol nascer, enquanto escutava aquela mesma gargalhada baixa e contorcida. Hoje, enquanto estou sentado no sofá gravando isso, vejo o que mais me assusta. Desde o início, minha paixão e obsessão por aquela mulher não foram sentimentos normais, e só eu não havia percebido. Disse no início que sentia que isso estava tomando o controle de mim, e hoje temo que a paixão avassaladora que senti tenha sido, na realidade, a entidade lentamente se alimentando do que a fazia se tornar ainda mais forte, controlando meus pensamentos, medos, ambições e ansiedades. Sei que eu deveria ir embora, deveria abrir a porta da frente, entrar no carro e sair daqui, mas não posso. Eu não posso deixá-la. Já perdi o controle e estou apaixonado por ela, totalmente apaixonado. E talvez seja por causa disso que não me contive e tive que prendê-la em meu porão para sua própria segurança. Até a próxima. Obrigado.